tarde, ouvintes da rádio, boa tarde, empreendedoras. Bem-vinda ao nosso segundo Empreendedoras Cast de 2023, do nosso projeto Clube Empreendedoras. Eu sou Priscila Campos, da Mandalas Assessoria, também administradora do grupo do Clube Empreendedoras, e hoje trouxe aqui o tema com essas convidadas maravilhosas sobre metas e planejamento 2023. Então, você que ainda não fez a sua, dá tempo de nos acompanhar para traçar suas metas, para falar de planejamento, que é muito importante. E com a gente hoje teremos a Carla Clarinda, estrategista de recolocação profissional da Recoloquei, também do projeto Pluga Jobs, a Roberta, que é da Método Supera, de Jacareí, Danila, que é a nossa psicóloga, terapeuta de casal e família da Clínica Psil. E hoje a gente vai falar com vocês sobre esse assunto tão importante no começo do ano, né? Porque a gente vira a folhinha e a gente já começa a pensar nos planejamentos de 2023, né? E o que você traçou como objetivo da sua vida, para o seu negócio, nesse ano? Você já pensou nisso? Você já rascunhou? Vamos falar um pouquinho disso. E agora passo a palavra para a Carla, que tem aqui para falar para a gente como que essa procura por uma recolocação profissional, essa busca por uma mudança de profissão, essa transição de carreira, como que funciona no começo do ano, Carla? É muita procura? Como que é? Pois é. Boa tarde a todos. Espero aí que o nosso conteúdo agregue muito e vocês não façam como muitas pessoas que faz igual a música do Zeca Pagodinho, né, meninas? Deixa a vida nos levar, né? Eu acredito que a pandemia veio para dar aí uma sacudida, mudar o nosso mindset, mudar o nosso comportamento perante o dia de amanhã, né? Então, já não tem mais aquela questão, né? Vamos falar aí da virada de ano, né? Muitas pessoas, né? Eu atuo na área de RH como uma estrategista em recolocação, muitas pessoas me buscam para arrumar um trabalho. E é um passinho, né, de formiga, é plantar semente hoje para colher amanhã e buscar um trabalho, buscar uma recolocação, bem como fazer uma transição de carreira, funciona na mesma linha, onde você sim precisa manter, né, a persistência, você precisa ser muito focado, dinâmico e manter a constância, ou seja, não vai conseguir de uma hora para outra. Né? Não é igual plantar lá o feijãozinho lá quando a gente era criança na escola, sabe? Aquela ansiedade, né? De todo dia tem que estar crescendo. Olhando lá para ver se o feijãozinho já saiu do algodão ou não, né? Não tem como. Então, a nossa vida, né, fazer uma transição de carreira, fazer uma busca, requer alguns movimentos necessários, né? Então, vamos falar para quem quer fazer transição de carreira. Vamos falar aí para você que está nos escutando, que de repente é CLT e quer empreender. Você precisa, sim, encontrar grupos que você tem ali, entenda que, né, que você faz parte, que fala a mesma linguagem que a sua, bem como você buscar, né, o nicho de um negócio, né, o empreendedorismo, ele nasce a partir do momento que você deseja curar uma dor no mercado, né? Então, através dessa dor no mercado, você utilizar seu talento para isso. Não vou romantizar o empreendedorismo. Não é fácil. Não é fácil. Não tem como romantizar, bem como se você pensa em ter aí seu próprio negócio, fazer uma transição de carreira, pensando só em ganhar dinheiro, você está no caminho errado. Você tem que jogar lá todo dia na Mega Sena, porque empreender dá trabalho, né? Empreender, você tem que entender o nicho do negócio, você tem que fazer conexões, você tem que buscar o autoconhecimento para saber de fato qual é a sua maior fortaleza, né? E melhorar os seus pontos fracos, né? Então esse é um caminho, né? Você buscar conexões que vai agregar aí a esse momento de transição, tá? Eu falei de transição de CLT para o empreender. E também tem a transição de, se você atua na área de finanças, você quer ir para a área de TI, por exemplo. Como você tem que fazer isso? Você tem que se conectar com pessoas da área que você deseja atuar, bem como saber se aquela área de atuação, de fato, vai ser rentável para o seu momento, se de fato ela é uma carreira que você deseja seguir, que, né, não vamos pensar só em vagas no mercado. Será que de fato você vai gostar daquilo? Não pensar só no dinheiro em si, porque eu acho que assim, trabalhar mais de 8 horas por dia só por conta do dinheiro, eu acho que é muita coisa,
né? Eu acho que a gente pode explorar muito mais. E não fecha a conta no final das contas, né? Não fecha Porque daí a você vai conta, estar fica desgastando outro moroso. lado, né? Isso, exatamente. E falando aí de final do ano, para quem, né, a gente acabou de falar aí, né, tem muitas pessoas que me buscam, por exemplo, no mês de novembro, e aí chega no final, né, fez um orçamento para fechar, né, o programa de recolocação e tudo mais. Em janeiro eu volto a te procurar. Aí chega janeiro, a pessoa fala assim para mim, depois do carnaval, eu te procuro. Eu falei, não, tá bom, ok. Não, depois Tem do dia tem dois movimentos, né, cara? No final do ano, parece que todo mundo vai morrer, que todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, que não fez o ano inteiro. E depois, quando começa janeiro, fala assim, não, vamos poder deixar para depois do carnaval, né? Porque o Brasil para mesmo, né? O Brasil para. Aí que a vida começa. Assim, nossa, a pessoa virou o dia, virou o mês, não continuou respirando, se alimentando, se cuidando, né? O que aconteceu? E né, buscar uma recolocação, né? A gente está falando aí agora de 9 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Né? Tivemos aí, o CAGED fechou aí mais de 58% de aumento na questão do emprego. Então, você acredita, né? Vocês não tenham ideia que você vai mandar o currículo ali agora, amanhã, e já depois de amanhã você já ser chamado por um processo seletivo. Não funciona dessa maneira, né? Você precisa elaborar um bom currículo, né? Se preparar para as entrevistas, bem como saber qual é a empresa que você quer trabalhar, qual é o segmento que você quer trabalhar. Hoje não adianta só você pegar seu currículo e fazer isso aqui, sabe? Você precisa ser protagonista da sua vida, da sua carreira. E até o processo mudou, né? Os processos seletivos, eles estão buscando mais, eu acredito que a humanização, né? Para daí fazer um equilíbrio com a qualificação, né? Tô certa? Não, completamente tá certo. Porque eu vejo até por clientes meus que na hora de empreender ficam na dúvida, né? Mas e se eu aceitar qualquer coisa que esteja pagando mais do que isso aqui? Qualquer coisa? Qualquer né? coisa, Como assim? Você vai fazer qualquer coisa? Não tem muito isso. Como é que você quer qualquer coisa para sua vida, né? Exatamente. Que meta é essa? E o que você fala, né? O você atrai, absorve, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre o cérebro, né? Como é que a gente atrai aquilo? Como é que a gente conquista também. E o que a gente fala, né? Acontece e tudo mais. Então, assim, chegou final do ano, qualquer momento do ano, gente, é um momento de você colocar. Se você está indo para uma determinada linha, né, da sua vida e você está vendo que não está dando certo, muda a rota, né? E quando a gente fala em mudar a rota, todo dia é hora, né? Qualquer momento é um momento ideal, né? E não fique esperando a melhor hora, o melhor movimento para você realizar, né? Porque se a gente fica esperando o melhor momento para fazer tudo, a gente não faz. Né? Nunca vai estar tão perfeito quando a gente deseja, né? Eu sou daquela seguinte linha: antes feito, né? Antes mal feito do que não feito, sabe? Sim. Se você ficar esperando, não, amanhã eu vou estar com inglês, aí eu vou me... Não, gente, o mundo é agora, é tudo para ontem, sabe? É importante você fazer essa movimentação e trilhar a sua carreira dessa maneira, sabe? E você colocar no papel exatamente o que você quer, o que você não quer. Se você está trabalhando, é até melhor, porque você pode ter opções de escolha. Sim. Agora, se você está desempregado, aí é outros movimentos que você tem que fazer. E não tenha vergonha do momento que você está passando. Né? Eu acredito que tudo na nossa vida, nada é para sempre, sabe? Eu tenho uma outra frase que eu quero tatuar ela, que é tudo que nos aborrece, a gente agradece, no final nos favorece, sabe? Então, o momento que a gente passa, né, do desespero, do desemprego e tudo mais, calma, respira, dá uma pausa, né, dá uma volta no parque, enfim, né? É um momento de você ter mais convivência com sua família, com seus filhos, aproveita o momento, curte essas horas e faça esses movimentos para você conseguir um trabalho, né? Inclusive, o meu projeto Pluga Jobs hoje são mais de 160 grupos que eu administro, né, pelo WhatsApp. Então, lá eu disponibilizo conteúdo para as pessoas arrumar emprego, eu disponibilizo modelos de currículo de forma gratuita e, o mais importante, vagas de emprego. Olha que delícia, gente. Então, vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando e sabe de alguém que está precisando disso, olha a dica aí, Pluga Jobs, tá? Tem o @ da Carla, entra na página do Clube Empreendedoras que vocês vão ter acesso a todas as nossas páginas e não deixe de acompanhar. E falando nisso, Carla,
recentemente recebi alguns informativos, algumas coisas assim, e eu achei muito interessante quando esses formulários vieram com umas perguntas diferentes. Qual o teu objetivo de vida? Antes, eu não respondia isso na minha época de tentativa de CLT. Hoje, isso faz a definição do caráter praticamente da pessoa, né? Sim. E tem a opção, um dos que eu vi, que eu estava ajudando, auxiliando o meu irmão, e uns do que eu vi era se ele tinha esse objetivo definido ou não, né? E aí eu penso, eu já passei pela área de RH, né, por um curto prazo de tempo, mas eu sei que esses processos, eles são elaborados de acordo com o perfil que você precisa da pessoa da empresa, tem que estar centrado, né? Então, tem que falar a mesma língua, o perfil da pessoa tem que casar com as missões, visões e valores da empresa. Sim. E aí, quando a empresa pergunta isso, você fala que você não tem definido. Eu vou falar, Carla Clarinda, como empreendedora e que também contrato pessoas para trabalhar na minha empresa. Eu acho que, primeiro, de fato, você não é obrigada a você saber o que você quer daqui a 5 anos. Uhum. Né? Eu acho que fica uma coisa muito a longo prazo, robotizada, né? A gente falar o que eu quero daqui a 5 anos, ainda mais sabe? esse mundo VUCA que a gente vive, que de um ano para o outro pode mudar o cenário. E as oportunidades aparecem, né? Sim. Nós temos que estar assim, de olho nisso. Se aparece a oportunidade, eu não programei isso para 5 anos, então eu não vou aderir. Sim, algo para se pensar. Então, ser moldado. Então, assim, e também, de fato, não dá para você também responder que você não sabe o que quer da vida. Né? Então, tem que ter um ponderamento, sabe? Falar, olha, eu sou uma profissional, né? Vamos supor que quais são os meus objetivos? Eu, Carla, né, Clarinda, a gente estava conversando recente, né, antes da gente iniciar, né, do meu projeto em si. Então, qual é o meu objetivo hoje? Né? Impactar, né? Se fosse eu a contratada, né? Olha, impactar mais vidas, né? De uma forma positiva, ajudar mais famílias a levarem a sua dignidade de volta para casa através do emprego. Eu desejo, né, que aí tenha, que as empresas contratem sim, mas que a minha parcela, né, de comprometimento e até mesmo a minha parcela, né, de contribuição, né, seja de pelo menos 70% aí, mediante ao que o mercado, né, vai contratar, e falar sobre essas metas, sabe? O que eu tenho de meta. Porque não adianta eu falar que o meu objetivo é daqui 5 anos eu estar ganhando X, eu querer, porque o mundo externo domina, né? Então não dá para você montar um objetivo X e achar que aquilo ali vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter um meio termo, sabe? Sim. E você também saber que não tem uma regra definida, né? Você, profissional, tem um objetivo e eu não tenho, e eu sou ruim por isso. Não, de forma alguma, né? A gente está em momentos de reconstrução, sabe? Principalmente por conta da pandemia, né? A gente está mudando nossos conceitos. Então, é importante... A gente está ressignificando muita coisa, né? Sim, é importante, sim, você ter objetivos de vida, né? E quais são os objetivos de vida, né? Você estudar, você buscar uma qualificação, não esquecer dos seus hobbies, né? Não esquecer aí dos seus outros talentos, né? Então, quantas pessoas a gente encontra, inclusive lá no nosso grupo, né? Que empreende numa determinada área e gosta de fazer outra coisa. Por exemplo, eu tenho vários clientes que, por exemplo, é engenheiro, mas gosta de dar aula de taekwondo, de violão. Então, assim, eu sou administradora e adoro atuar numa decoração. Sim. Não é? A gente tem que pôr isso para fora, né? Tem que externalizar, a gente tem que se doar. Mas eu acredito que quando falarmos de objetivos, vai entrar nas metas e muito do que as pessoas não gostam, que você começou falando, deixar a vida me levar, porque não quer pensar nas metas, justamente para quê? Para não gerar ansiedade. Eu ouço muito. Trabalhoso. É trabalhoso. Assim, nossa, mas eu crio essa lista de metas, já me gera ansiedade, meu coração já acelera. Mas aí é que está a questão. O que acontece que acelera? Já fica nas expectativas. Porque apenas
faz uma lista de metas, mas precisa de uma organização para essa lista de metas. Claro que nós estamos aqui porque é início de ano, então é favorável falar de metas, mas pode ser ao longo do ano, a qualquer momento. Né? Mas precisa desse planejamento, dessa organização, né? Porque a ansiedade senão a gente não trabalhava o resto do ano, né? Claro. E vocês sabem que, na verdade, né, hoje as empresas elas contratam mais por conta do comportamento do que competência técnica. Isso a gente tá careca de saber. O que também contempla nessas perguntas, tá? Existem algumas pegadinhas, tá? Por exemplo, o meu objetivo é entrar na empresa como analista e daqui 2 anos virar vice-presidente da empresa. Entende? Claro, né? Isso demonstra o quê? Por muitas vezes, arrogância, o ego. Mas eu não posso ter. Óbvio que tudo você tem que ter. Mas dependendo do outro lado, de quem está te recrutando, ela não vai enxergar isso com bons olhos. Eu vou pôr um risco na minha empresa para puxar o meu próprio tapete? Exatamente, não é? Sabe? Então você tem que aí, me busque, me procure, que eu vou te dar a mentoria de carreira e vou desenhar aí para você essa trilha dos objetivos e do que responder, tá? Mas brincadeiras à parte, isso é de fato sim, tá? É importante as pessoas também que não existe uma regra. O meu objetivo é isso, ok. Não, meu objetivo é estudar, meu objetivo é colaborar com a sociedade, enfim. Então, existe aí um equilíbrio aí também para essas respostas, sabe? Não ficar sem nada, mas também você não precisa pensar muito longo prazo, né? Não, digamos, de forma alguma. Que você tenha que saber o que você quer hoje, pelo menos, né? Sim. Então, eu acho que isso casa com o que eu trabalho com os meus clientes individuais, né? Eu trabalho hoje nichado na consultoria de planejamento. Então, lógico que eu falo do financeiro, lógico que eu falo de estoque, de tudo que envolve o negócio. Mas o que é o planejamento? É você trabalhar naquela tua meta palpável, sabe? Aquela meta real. Porque eu falo, a frustração é um veneno para o empreendedor, né? Principalmente para o empreendedor, porque mês de janeiro para mim é fraco, para fulano é fraco, tudo é fraco. Mas se a gente for focar só no janeiro e não pensar no que tem para frente, a gente vai viver frustrado. Então, o que eu faço? Quando eu vou planejar, eu uso a primeira quinzena, dou uma analisada naquela quinzena. Nossa, não consegui atingir a primeira parcela da meta aqui. Então, eu vou trabalhar melhor na segunda quinzena e vou dando esses times, né? Quando a gente vai fazer semana, eu não falo para planejar 7 dias. Vamos olhando de 3 em 3 dias, porque é dinâmico. Sim. Então, quando pensamos em um objetivo a longo prazo, até parece que eu sei responder para daqui a 5, 10 anos. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Para que isso tenha sucesso, a gente vê que existem vários estudos, inclusive para funcionamento cerebral, para isso realmente acontecer, a gente colocar energia nisso, é justamente a gente evitar esse tipo de frustração. Então, é interessante que as metas sejam simples de execução, que elas sejam atingíveis, né? E que você consiga mensurar isso, exatamente o que você falou, porque cada vez que você... A gente brinca de passinhos de bebê, né? A psicóloga vai falar isso. Então, cada vez que você atinge um patamar da meta, você fica feliz, você manda um monte de hormônio para o cérebro, e aí você consegue aí continuar essa trilha aí das metas, que é uma meta gigante que a gente faz por ano inteiro. Mas se você parte ela aos pouquinhos e vai conquistando isso aos pouquinhos, para o seu cérebro, aquilo realmente está acontecendo. E você consegue ter mais energia, mais esforço em cima daquilo para aquilo acontecer. É importantíssimo o que ela falou, porque muitas pessoas pensam no grandioso. E aí não, assim, eu gostaria até de falar um passo a passo mesmo, para assim, como que eu começo isso? Começa o quê? Lista todas as suas metas. Escreva mesmo. Delas, você vai olhar o que são realmente importantes para você. Dessas importantes, aí você vai escolher as prioridades. E depois das prioridades, é interessante o quê? Olhar para o que você falou, que é mensurável. Precisamos saber quanto custa a sua meta, porque você precisa olhar para isso. Qual é o valor, o que eu vou precisar providenciar, o que eu vou deixar de fazer. Qual é o meu tempo de empenho Qual nisso, o meu tempo de empenho. Então, a partir do momento que você olha para isso e fala assim, é possível ou não é possível. E criar ferramentas, que aí depois nós vamos ter aqui, ela que vai nos falar também, nos ajudar a isso. Mas esse é um passo a passo, porque muita gente quer empreender e quer começar grande. Não, é pelas pequenas tarefas, é quebrar os objetivos em prazos, importantíssimos prazos. Muito. Né? Olhar os prazos, verificar se está acontecendo, se não está acontecendo, o
o que está acontecendo para não acontecer, né? Então, é importante começar do início. Essa é algo que eu levo comigo. Início é importante. Começar do início, passo a passo. Inclusive, eu tenho, dentro lá do meu programa, né, de recolocação e tudo mais, eu tenho um produto que ele é específico para empreendedoras. E o que é esse produto que eu tenho? É LinkedIn. Tá? Então, por exemplo, hoje, né, por que eu estou falando sobre isso? Toda empreendedora tem que saber que o LinkedIn é uma ferramenta para ela ganhar dinheiro. Inclusive, eu escrevi um livro contando como eu criei minha empresa. E foi através do LinkedIn, tá? Então, hoje veio uma pessoa me buscar, né? Me pediu uma ajuda e tal. Daí eu falei, olha, ok, eu entendi que você quer chegar nisso tudo aí que você está me trazendo. Tá, mas o primeiro passo que você tem que saber é, você tem seu perfil no LinkedIn? Ele está atualizado? Porque lá vai ser o primeiro lugar que ela vai conseguir cliente para o negócio dela. Olha a dica. Não vai ser batendo de porta em porta, não vai ser ela criando conta no Instagram, divulgando lá, fazendo reels, né, dançando, né, fazendo brincadeira, não. Existem certos negócios que o primeiro momento para você conquistar cliente é lá no LinkedIn, sabe? Então, por que eu estou trazendo isso? É importante você ter o objetivo, ok, beleza, você criar as estratégias para que a sua meta seja alcançada. E acompanhar isso, né? Exato. Não vai adiantar também você também fazer o arroz com feijão. Fazer tudo e deixar lá, né? Sabe fazer o arroz com feijão? Todo mundo faz... Desse jeitinho. Todo mundo que empreende, vou trazer aí para nossa realidade. Todo mundo que empreende vai lá no órgão X se capacitar, tá? Tá bom, mas será que existe só esse órgão X para você se capacitar? Puxa, faz uma parceria, busca aí outras pessoas que, né, que vão poder te fazer essa capacitação. Não dá para você ficar focada só numa coisa, sabe? Você precisa inovar, sabe? Para você alcançar seus objetivos, eu acho que é inovar sempre. Com certeza. Eu sou a chata do plano de ação. Vixe, Maria, sou você chata falar do isso pra uma plano de capricorniana. Eu também sou. Pronto, aí somos três aqui, então, né? Então. Ai, eu sou mais tranquila. Peixes, aquário. Mas amor. Eu falo para as meninas, e o plano de ação para isso? Como que tá? Não adianta você escrever e engavetar. E quando se a pessoa fala, não, o que é isso? Eu não fiz. O que é plano de ação? O que é plano de ação? Deixei ele de lado, achei que não fosse importante. Mas eu faço o planner mensal. Não, o plano de ação é diferente, né? Calendário, porque né? O planner, você vai colocar suas tarefas, suas microações, tudo do seu dia ali e tal. E no plano de ação, eu brinco com elas que é muito engraçado, porque eu linko sempre o plano de ação com um cronograma, né? Eu falo, macro tarefa, aquilo que vai fazer a diferença no seu negócio. Só que ela depende do quê? De microações, né? Micro tarefas. Eu falei, então, às vezes, para eu chegar e estar aqui na rádio, o que a gente teve que fazer? Teve que se cadastrar, participar de um grupo. Sim. Não é chegar, quero ir na rádio. Não. Né? A macroação que estamos vendo é a rádio, é estar aqui hoje. Mas e para chegar lá? Né? Então, eu tenho algumas, né, foram indicadas por outras empreendedoras e chegaram até nós. Outras, que nem eu, há quase 2 anos atrás, eu caí de paraquedas procurando grupos, porque eu estava nascendo com a minha empresa. Né? Eu falei, eu preciso de grupos que eu me sinta acolhida, que eu consiga falar do meu negócio, que eu consiga saber o que as pessoas precisam. Né? Isso é uma microação que ninguém vê você fazendo. Sim, e detalhe... Essa microação, né, que você está trazendo é muito importante, mas eu vou deixar a psicóloga falar sobre, eu só vou dar um adendo. Existem várias coisas no meio do caminho que vai te boicotar. Sim. Que vai fazer você se desviar do propósito, desviar da atenção do que tem que fazer. Hoje mesmo, né, eu estava comentando, né, que eu mandei lá um e-mail lá para formalizar lá meu projeto e tudo mais, que eu estou abrindo o CNPJ. O meu telefone tocou 6 vezes no meio do tempo que eu estava analisando o documento. E hoje eu falei, não, hoje eu vou finalizar isso e vou executar essa tarefa. Lá no meu caderninho tem que estar verde, pintar de rosa, todas as cores. Mas hoje eu vou executar. Mas
tanta coisa aconteceu no meio do caminho, no período E da ninguém manhã. vê, né? Falei, gente, não é possível. O meu próprio cérebro tentando me boicotar com as ações que andam sempre acontecendo. ele é sempre o culpado. É sempre ele, tá? E vamos falar Se de dá certo, é ele. Se Pois não é. dá certo, é ele também. vamos falar como de que é procrastinação agora ou depois. Isso, procrastinação. Sim. Essa é uma das questões que ela também pode nos falar, mas eu quero chamar essa atenção justamente porque, assim, é difícil olhar para nós mesmos. Sim. E assumir, muitas vezes, que estamos nos boicotando, Sim. que estamos procrastinando, que temos que trabalhar a questão da ambição, como eu lido com o dinheiro, né? Como eu estou investindo o meu tempo, Sim. né? Como eu estou me aprimorando. Então, você olhar para tudo isso não é fácil, né? Realmente envolve muitos aspectos emocionais. Né? O ano passado tivemos uma pesquisa que mostrou, por exemplo, que os atestados médicos cresceram muito nas empresas. Uau. Com a síndrome de burnout, questão de depressão, síndrome de ansiedade generalizada. Então, o quanto o processo de autoconhecimento vai fazer a diferença, não é, nas suas metas, em alcançar as metas, porque é como você vai conseguir lidar com o quê? Os desafios, com os enfrentamentos. Já falamos aqui, não é fácil ser empreendedora, Não. mas é possível. Nós Como estamos também aqui. não é fácil ser CLT, né, gente? Vamos combinar. Cada um tem seus sabores de sabores. Mas né? calma lá, que eu vou contar um negócio. Gente, tudo na vida é difícil. Eu escolhi o difícil e empreender. Pronto. Né? Com É certeza. isso. Cada um tem seu espaço. E no próximo bloco, daqui a 2 minutinhos, a gente volta, que vamos para o intervalo comercial. Vamos falar do cérebro e do emocional aí, que tanto nos boicota. E nos ajuda E também. nos ajuda Sim, também, claro. Sem eles, né? Sim. Pois é. É isso, gente. Até já já. Na mensagem Mulheres Cast. Mensagem musical. Oferecimento São Francisco Vida e Sodier Doces. 11 de janeiro, Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. Vai começar o momento pet, latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. Oi, gente, nós estamos chegando! Olha o Momento Pet no ar! E já de cara falando o que fazer se o seu cachorro sentir náuseas. Vamos lá! Tente descobrir por que isso está acontecendo. Talvez isso só aconteça quando ele come algo que não faz parte da sua alimentação. Se você vir que isso acontece com frequência, deve ser porque esse alimento está lhe fazendo mal. Se isso acontece quando ele volta da rua, é possível que seja porque ele comeu alguma coisa lá na rua. Sendo assim, observe o seu animal de estimação. Previna os vômitos. Se isso acontece com ele com frequência, você pode lhe administrar, sob prescrição médica, um remédio preventivo para que o intervalo de tempo entre uma crise e outra aumente. Faça a reposição de líquidos dele. Quando ele vomita muito, costuma ficar desidratado. E isso acontece também com o cachorro, assim como nós. Por isso, é essencial que você dê muita água, sais minerais que possam ajudá-lo a repor todo o líquido perdido. Se ele vomita mais de uma vez no mesmo dia, olha, procure se consultar com o veterinário o quanto antes, tá? Momento Pet, a apresentação aqui do André Aguiar. Vamos transmitir confiança e tranquilidade para gatos desaparecidos? Muito bem, daqui a pouquinho eu dou dicas para você. Até já! Você ouviu o Momento Pet, latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. Passe no Chibata. Confira as grandes ofertas para esta quarta-feira nas lojas da rede Chibata de supermercados. Aproveite! Patinho bovino reserva R$ 39,90 ao quilo. Ovos brancos tipo extra, bandeja com 20 unidades, R$ 12,90. Cenoura, R$ 1,99 o quilo. Frango inteiro resfriado, R$ 7,99 o quilo. Paleta ou peito bovino reserva, R$ 27,90 ao quilo. Mais ofertas no site chibata.com.br. Chibata é de família para família. Passe no Chibata.
Agora nas Óticas Seiko, você encontra diversas armações e óculos de sol com até 50% de desconto. E ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Os olhos são coisas sérias. Faça seus óculos com quem realmente te ajuda a enxergar o mundo melhor. Óticas Seiko, desde 1966, trabalhando para você. 2 endereços em Jacareí, Rua Alfredo Schurig e Rua Barão de Jacareí. Óticas Seiko. A ADMAP é a Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas. Organizamos e mobilizamos os aposentados e pensionistas por suas reivindicações. Defendemos a Previdência Pública e o SUS, Sistema Único de Saúde. Os sócios da ADMAP contam com uma série de benefícios, como convênios em vários estabelecimentos e um departamento jurídico especializado nas causas da Previdência. Aposentado ou pensionista, dê um passo adiante. Fique sócio da ADMAP. Telefone 3922-1341. Vai começar o momento pet latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. Gente, voltamos aqui no Momento Pet Sim. E olha, gatos desaparecidos podem ser mais desconfiados que normalmente. Assim, por mais próximo que você esteja, é provável que não saiam do esconderijo com tanta facilidade. Além disso, pode ser que eles fujam. Assim, o que pode ajudar é manter a calma, transmitir confiança para o bichano, chamá-lo pelo nome, de uma forma suave. É uma das melhores maneiras, sem dúvidas, de atrair esse animal. Olha, não se desespere, viu? Gritar pode assustar o pet ainda mais, vai complicar a situação. Uma boa ideia também é usar algum brinquedo que faça barulho, que você costuma usar para ele se divertir junto com você. Chocalhos, ou então aqueles ratinhos de borracha. O gatinho pode assimilar o som a um ambiente alegre, um ambiente seguro, e aí vai vir ao seu encontro. Momento Pet com a apresentação aqui do André Aguiar. Bom, daqui a pouquinho, quais são os benefícios da folha de amora para os coelhos, hein? Vamos conhecer? É daqui a pouco. Você ouviu o Momento Pet latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. A programação feita pra você. Uma nova mensagem no ar. A rádio do seu coração. Na mensagem Mulheres Cast. Mulheres. Voltamos. Tudo bem, empreendedoras? Fiquem conosco ainda nesse bloco. E agora a gente vai continuar nosso assunto falando sobre o cérebro, né? O que ele faz para nos auxiliar, o que ele faz para nos boicotar, que às vezes é margem de segurança também, né? Então, com a palavra, Roberta, que é do método Supera, ginástica cerebral, é isso, Roberta? Tá certo? Exatamente. Boa tarde, empreendedoras, todos os ouvintes, tudo bem com vocês? Então, na verdade, o nosso cérebro é o nosso grande aliado para a gente traçar todas essas metas, mas também, que nem a Carlinha falou, é o nosso grande sabotador, né? Então, é super importante que quando a gente faça essas metas, né, que nem a gente estava falando no bloco anterior, né? No final do ano parece que a gente vai morrer se não fizer tudo que não fez no ano inteiro. E aí chega dezembro, todo mundo fica meio desequilibrado, que depois a psicóloga pode até falar sobre isso. Conflitos, porque é muita frustração você traçar um monte de coisa e chega dezembro e fala assim, nossa, mas eu não fiz nada. Não realizei nada, né? Que eu planejei. E isso não serve só para... A gente está falando muito sobre empreendedorismo, sobre carreira, mas a gente tem que lembrar que nós somos um ser único. Uhum. E aí, a vida pessoal e profissional, elas não se separam. Essa que é a verdade. Então, quando você traça suas metas para profissional, seja você uma pessoa que quer subir de carreira ou fazer transição de carreira, como a Carlinha falou,
ou até mesmo quando você quer empreender e tem o seu negócio, e tem um time para trabalhar para você e tudo mais, a gente tem que entender que essas metas, elas têm que vir ao encontro daquilo que você quer para o seu dia a dia, para a sua família, para a sua saúde. Isso é muito importante. Para o seu eu, né? Tem que casar com você, Exato. né? Tudo aquilo. E aí vem muito ao encontro do que a Carla falou, no sentido de assim, se você espera empreender só para ganhar dinheiro, não vai dar certo. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, você trabalhar na sua empresa, às vezes requer 3, 4, 5 vezes mais esforço do que você bater um cartão 8 horas por dia. Não que não tenha o seu valor também, Sim. mas você tem que pensar por você, na sua família, nos seus funcionários, na sua empresa, no imposto, nas notas fiscais, aquela coisa toda que a gente sabe, no contador, né, nas leis que regem tudo aquilo, quando você é formalizado. Então, é muito importante que isso venha muito ao encontro das metas que você vai traçar. E até você fez um questionamento para mim a respeito de como é que a gente pode fazer, porque a gente fala muito de meta pessoal, e aí tem muito a ver com autoconhecimento, mas quando a gente tem que traçar essa meta para alguém, por exemplo, para um colaborador ou para um funcionário, como é que eu consigo fazer com que essa meta para ele seja agradável, mensurável, e que ele conquiste aquilo daquela forma que você precisa que ele faça, para não ser uma empresa tóxica ou um líder tóxico, né? Isso é muito importante, que nem foi um dado que ela falou agora dos últimos anos, né? Principalmente por causa da pandemia e tudo mais, existem um número gigantesco de pessoas com ansiedade, com síndrome de burnout e tudo mais. E como você, líder, pode traçar esse tipo de meta? A Carla até pode falar um pouquinho mais a respeito disso, que tem empresas que medem nível de felicidade de funcionários numa empresa. E aí, hoje, talvez a escolha para você trabalhar numa empresa não seja trabalhar a empresa que paga melhor salário, mas sim que dá a melhor condição de trabalho. Sem dúvida. Que pense na sua família, não é isso, cara? Qualidade de vida, né? Que ofereça trabalho, né? Algumas profissões, tá? Porque daí você meio entrar na hipocrisia aí, porque todo o meu time é presencial. Mas existem algumas atividades, existem algumas profissões, algumas, né, competências X que as pessoas têm, que elas estão no mercado por conta disso, e essa atividade ela vai poder desenvolver dentro de casa, ou seja, de home office. E né? cada um tem o seu perfil. E tem a pessoa bem. que trabalha muito bem em home office, não entra em pânico, para ele o computador dele tá lindo, maravilhoso, pleno. Sim. E tem gente que, se você colocar ele em casa, dentro de um quadradinho, atrás do computador, seja em casa ou seja na empresa, o que vai acontecer com ele? Não trabalha. Não Ele trabalha. trava. Vai surtar. Vai ficar doente. Surtaram muitos ao longo da pandemia. Certo? Como também tem ao contrário. A pessoa que gosta de fazer isso, você falar assim, vamos lá, fazer um podcast, falar com pessoas, a pessoa entra em pânico. E aí vem muito isso que vocês falaram, que mudou o perfil de contratação, é justamente para você entender como a pessoa performa melhor, no que ela é boa, quais são as habilidades que ela tem, no que ela pode ser melhor, mas você olhar para aquela ser humano, né? Porque antes de tudo somos ser humanos, Sim. E falar assim, olha, esse ser humano, ele é capaz de desenvolver essa habilidade dentro desse cargo. Esse aqui não, esse aqui ele é mais habilidoso porque todo mundo tem habilidade. Cada um é né? Cada cérebro é único. Então, assim, só não vale você contratar a pessoa e colocar no lugar errado. Aí que vem a parte da doença mesmo, no sentido da frustração, de você não conseguir atingir os objetivos. Aí vem aquele líder que não entende muito isso, principalmente os mais antigos, que a Carla pode até falar. Os mais modernos, talvez não, mas aquele pessoal mais antigo que não entende isso, que acha que é tudo no... né? Ferro e fogo, Ferro e fogo. Eu não queria usar essa palavra, mas é isso mesmo. E aí começa a cobrar uma coisa que a pessoa não é capaz de fazer. Sim. E você colocou ele naquela posição. Então é muito importante, e assim, a Carla tem os colaboradores lá também todos presenciais, eu também tenho, fazer a contratação por competências que a gente fala, por habilidades socioemocionais, comportamentais, que venham ao encontro da missão e visão e valores da empresa, do que você contratar
por competência. Então, quando eu falo competência, tem habilidades socioemocionais e qualificação, hard skills, soft skills, que a gente fala. E aí, o que acontece? Só para abrindo parênteses, na minha última contratação, a Carla sempre falou, contrata estagiário, vai lá, contrata estagiário, para a parte pedagógica. E nunca parecia assim uma pessoa que falasse assim, não, essa pessoa dá para treinar, para fazer. E aí comecei a ter um outro olhar a respeito disso. E aí a gente conheceu um rapaz que fazia um trabalho voluntário na IDEDICAR, que trabalha com crianças carentes e tudo mais. E ele está no primeiro ano de psicologia dele. E ele já fez esse trabalho voluntário, já fez um outro trabalho voluntário dando aula para cursinho e tudo mais. E aí fui conversar com ele, a cara do Supera. A cara do Supera. E a gente queria fazer um trabalho junto com a IDEDICAR, né? Para levar a ginástica para o cérebro para as crianças carentes. Só que não casou horário para a gente ir e tudo mais. Daí eu conversei com a moça lá, falei assim, vamos fazer o seguinte, eu contrato o Eduardo como meu estagiário, ele ganha uma remuneração, porque o menino estava trabalhando de graça até então, faz um ano. E aí ele aprende as coisas do Supera e aplica aqui no IDEDICAR. Então, assim, é muito bacana quando você consegue casar tudo isso. Ele está desde o ano passado com a gente, e você vê que a competência, depois as habilidades que ele tem que ter em sala de aula, de ginástica para o cérebro, e o que ele precisa fazer dentro da sala de aula, para criança, para adolescente, para adulto, que para cada mercado, né, tem que ter um posicionamento diferente da mesma metodologia, tem que ter um olhar diferente. Ele está conseguindo administrar 18 anos, já fez tudo isso, está na qualificação, que para ir para a sala de aula tem que ter uma qualificação e tudo mais, e vem ao encontro que você falou. Primeiro, encontrar as habilidades socioemocionais que vêm ao encontro da empresa, missão, visão e valores, para depois você fazer a qualificação para ele entrar no cargo mesmo, que foi uma experiência, graças a você, uma experiência super bacana, porque a gente tinha essa resistência de contratar o estagiário para ser professor. Sim, né? E tenho certeza, né? Inclusive, com certeza tem jovens nos escutando, tem mães, pais, né? Tios, avós. Os jovens de hoje, né? Eles são sim o futuro do nosso país, né? E não dá para deixar que, inclusive, estava escutando hoje aí numa emissora dizendo assim que a nossa geração, né? Eu tenho aí quase 40 anos. Os meus pais realmente foi árdua a educação, sabe? Era mais ou menos assim: se vai brincar na rua, se sujar a roupa, apanha. Não leva para dentro de casa o problema que você teve lá fora. E a gente trouxe isso para a nossa vida adulta. E hoje a geração, né? Vamos falar aí das pessoas, por exemplo, de 18 anos, 15 e tudo mais. Os pais, eles oferecem tudo do bom e do melhor para os filhos não sofrerem. Será que esse é o melhor caminho? Pois é. Aquela história, né? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, né? Por favor, pai. Aquilo. Isso. E aí é importante perguntarmos se vai ser um sofrimento para o seu filho. Não faça isso. Quem garante que vai ser sofrimento? Deixa ele fazer a história dele. Seja pai, ame, eduque. E a gente achou super legal, né? Porque assim, lá no Supera, nós somos uma empresa pequena, assim como a Carla também, é uma empresa de poucos colaboradores. Mas eu não sei qual é o perfil do colaborador lá. A gente tem colaboradores de várias faixas etárias. E conciliar isso é um pouco desafiador também quando você empreende. Uma coisa é o seu eu empreendedora, né? Eu empreendedora, eu sou a empresa, eu faço, tenho meus clientes, está tudo sob o meu chapéu. No caso, quando você tem um time que vai trabalhar para você, a gente tem que aprender a delegar, a traçar metas, saber se essas metas são, que nem a gente estava falando no bloco anterior, se elas são atingíveis, simples e mensuráveis. E aí, o que acontece, como é que eu faço para minha empresa andar? Né? Como é que o Roberto está aqui hoje e a escola está aberta lá? Quem que ficou lá? Quem Nossa! ficou lá? Como é que funciona tudo isso, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala em metas, é sempre importante no final do ciclo, de um ano para começar do outro, a gente fazer esse link, né, com os colaboradores. Então, não sei se a AK deve fazer isso também, a maior parte dos empreendedores mais jovens fazem isso, mas é saber o que a pessoa quer. Porque lembra que a gente conversou lá no início? A gente é uma pessoa só, o que ele quer? Quais são os objetivos dele? Mas não precisa ser
quando a gente fala objetivo, missão, as pessoas pensam em umas coisas mirabolantes. Não é o que você vai ter quando tiver com 90 anos, né? A gente está falando do aqui e agora. Que nem o Eduardo, né? Começou como estagiário, está no primeiro ano de psicologia. Roberta, no momento eu quero ter mais experiência nessa área, eu vou ter contato com um monte de gente, de um monte de faixa etária, vou ter contato com ginástica para o cérebro, desenvolvimento socioemocional. Para ele é um baita laboratório. Sim. Né? Porque ele vai aprender um monte de coisa que ele vai usar depois quando ele estiver formado. O que é legal da gente fazer isso? Quando você senta com o colaborador, eu tenho um colaborador de 5 anos, tem ele que está há menos tempo, tem a Kathleen que está há 3 anos, e cada um tem o tempo de maturidade da empresa e tem o tempo de maturidade da pessoa em si. E aí, quando você vai traçar essa meta para essa pessoa, para desenvolver o trabalho para você do jeito que você quer, existem várias habilidades que o empreendedor tem que ter na hora de conversar, na hora de traçar, mas assim, eu digo, enxergar aquele colaborador como ser humano, o que ele pode entregar, e foi o que você falou, tem a macro meta, mas como é que eu faço para chegar até lá? E aí, traça anual, traça mensal, traça semanal, traça cada 3 dias. Por quê? Porque a gente estava falando que a gente está nesse mundo VUCA. O Eduardo vai ficar o resto da vida lá no Supera? Mesmo que você queira e tenha Mesmo que eu queira, não. É o primeiro passo dele. Sim, né? é o degrau, né, que ele precisa subir. Eu, como empreendedora, eu preciso entender que ele vai ter um tempo. A gente, como empreendedor, tem que pensar assim, né? Que o colaborador, ele tem um tempo ali na empresa. Antigamente, a pessoa entrava na empresa e ficava 10, 12, 15, Isso era 20, legal, né? Estabilidade. Eu tenho estabilidade. Hoje não é bem visto mais, tá? Pois é, você não se movimentou. Não, Exato. não é acomodado. Ó, para você ver como a gente vai mudando. Porque você fala assim, antigamente você perguntar para a pessoa o que ela queria daqui 5 anos, era normal você ficar 15 anos na empresa, mas hoje não, né? Até porque as pessoas também não estão querendo, né, este longo tempo. Né, que eu acredito que é muito importante destacarmos isso. Porque não hoje, é mais perfil, né? Não é um perfil. Hoje eu posso decidir uma meta, não é? E olhar para o ano passado e falar assim, nossa, mas não faz mais sentido essa meta para mim. É algo que eu quero chamar atenção também. Porque é importante olharmos para o ano anterior, já que a gente está no início do ano, vamos aproveitar esse momento como empreendedoras, e de repente foi interessante aquela meta quando eu fiz o ano passado. Aí eu olho para esse e falo assim, nossa, eu não atingi essa meta, o que aconteceu? Mas é o cérebro mesmo. Aí a questão, faz frustração, sentido, não faz sentido, teve desafios, teve enfrentamento, foi algo que eu fiz comigo mesma, ou não, ou já não faz mais sentido, e eu vou me permitir a nova meta, não é? E não ficar presa ao passado. Sim. O ano de 2022 passou, e a possibilidade de fazer novo. Tá começando, né, em relação a isso. Mesmo quando você tem um suporte, né? Que nem, por exemplo, a gente estava falando de metas de funcionário. Eu sou uma franqueada, né? O Supera é uma franquia de mais de 15 anos no mercado. Por mais que a gente tenha o arroz com feijão, que nem a Carla fala, tem o arroz com feijão que a franquia fala, olha, você tem que fazer isso, a sua meta é essa, para você fazer isso, você tem que fazer essa etapa. E aí chegou em dezembro, a gente traçou tudo certinho, nossa, ano que vem nós vamos arrasar, nós vamos fazer assim, sabe? Com esse cargo. Chegou em janeiro, eles falaram assim, olha, a gente repensou, eu acho que para vocês terem mais sucesso com o franqueado, não vai ter mais isso, agora nós vamos fazer dessa forma, e aí você tem que redesenhar a meta. E que, na verdade, é assim, eu tenho um casal de amigos que eles acabaram de comprar uma franquia de lavar roupa mesmo, sabe? Sabe aquelas que você vai lá e lava roupa? Lavanderia. Não é uma lavanderia, existem já as máquinas. Lavanderia. A própria pessoa vai lá, Você né? que vai lá, Você coloca o crédito bota os créditos. E aí ele tava falando, Carla, dá umas ideias e tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, vou trazer a minha visão humanizada, sabe? Tudo na vida, como você falou, né? Todo mundo que entrou no meu time, inclusive, todos começaram como estagiários, né? Tem pessoas abaixo de 35 anos lá no meu time. E o que acontece? Quando eu falo, né, de dar oportunidades e tudo mais, eu tenho muito o meu lado humanizado. Apesar da minha formação em contábil, em administração, meu lado é RH puro.
Por que eu estou sinalizando isso? Toda vez que eu olho para um negócio, eu penso sempre no lado humanizado. Eu falei para ele, olha, por que de repente é uma lavanderia, ok, beleza, né? Você... Tudo automatizado. Tudo automatizado, é bacana, moderno. É bonito, tá. Mas você já parou para pensar que vai vir, de repente, uma pessoa, né, com mais idade e tudo mais, ela não vai ser apta a essas tecnologias? Você vai perder o cliente? E vamos relembrar que a população está envelhecendo. Né? A maior parte da população é uma pessoa adulta madura, terceira idade, que a gente fala. Aí eu falei para ele, você vai perder o cliente? E se de repente você colocasse aqui, sei lá, uma estagiária, um menor aprendiz, para dar essas dicas básicas? Sim. Quando a pessoa vinha aqui comprar o crédito, auxiliar mesmo, sabe? Para dar um sorriso quando você chega lá. Quem que não gosta? Acolher. Porque, Esse acolhimento é uma importante, franquia, né? que já tem o desenho todo do modo da franquia, mas não faz o arroz com feijão, sabe? Se é uma franquia, seja humanizada. Se a empresa não é por conta da tecnologia em si, o mundo não vai ser dominado pelos robôs. Ainda assim, precisa assim, do lado humano, né? Ele falou, cara, eu não tinha parado para pensar nisso. Olha que demais. Eu falei, isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, ele anunciou lá, falou assim, gente, esse mês todo vai ter uma pessoa aqui dando dicas de como fazer, porque eu falei para ele, vou te contar o que aconteceu. Eu fui numa determinada lavanderia e eu tava lá esperando, né, para lavar o meu edredom e tudo mais, e é 30 minutos que você coloca para lavar e 30 minutos para secar. E nesse meio tempo, as 3 máquinas estavam ocupadas. E aí eu tive que... E daí deu tempo já, né, de uma das pessoas retirar as roupas que estavam lá para eu colocar meu edredom. E nada da pessoa vinha. Eu falei, gente, eu vou abrir lá e vou colocar no balde lá as roupas, porque eu quero lavar a minha, né? Eu pensei comigo, putz, mas se tivesse alguém, né, que já fazia isso, porque né? Cá entre nós, essa questão da automatização e tudo mais, quem vai empreender nisso, né, ela quer ganhar dinheiro. E tempo é perdido de uma pessoa que está lá esperando para lavar e outra que já colocou para lavar e não retirou, é dinheiro que ela deixa de ganhar. Com certeza. Sabe? E tempo não é só dinheiro, né, gente? É tempo de vida. Sim, porque, eu falei para ele. Né? Eu falei, aconteceu isso comigo. Você quer comigo. otimizar, você tá ali justamente porque você quer otimizar. Eu falei, aconteceu isso comigo, então eu sugiro que você coloque alguém aqui para que isso não aconteça, porque, tempo é dinheiro. E segurando aqui no Tempo é Dinheiro, a gente vai para mais um comercialzinho, um intervalo, e voltamos no próximo bloco com a Danila falando do emocional aí, que pega para nós. Voltamos já, pessoal. Na mensagem Mulheres Cast. Mulheres, fique na mensagem. A dengue é uma doença grave que também pode matar. Por isso, fique atento. Tampe corretamente as caixas d'água. Guarde garrafas sempre viradas para baixo. Mantenha a tampa do lixo bem fechada e não deixe exposto qualquer recipiente que possa acumular água. Dengue. A melhor forma de prevenir é não deixar o mosquito nascer. Prefeitura de São José dos Campos. Esse recado é para você que está precisando de um serviço com garantia e qualidade. Na Alvitec, você terá a melhor assistência das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Procure quem entende do assunto para a melhor experiência. E precisando de manutenção de ar-condicionado ou instalação, a Alvitec é completa, o serviço que você pode confiar. Atende em São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e região. Chame a Alvitec Peças e Serviços 3923-3004. Acesse alvitec.com.br. 11 de janeiro, Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. Vai começar o momento pet, latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. Pessoal, voltamos aqui no Momento Pet. Vamos lá saber quais são os benefícios da folha de amora para os coelhos. Mais do que saber se o coelho pode ou não comer uma folha de amora, é importante ter conhecimento sobre como oferecer esse novo alimento para o pet. O ideal é oferecer as folhas colhidas de um local seguro, na natureza, sem agrotóxicos.
Como a amora é uma fruta fácil de cuidar, muitas pessoas plantam em vasos, mas ainda assim, lave muito bem as folhas de amora antes de oferecê-las ao coelho. Inclusive, o coelho pode comer a folha de amora diariamente ou então misturado com o feno, tá? A folha de amora ela possui compostos bioativos benéficos à saúde dos coelhos. Outra vantagem de oferecer as folhas de amora para o coelho é a composição antioxidante, que protege o seu orelhudo de radicais livres. Um exemplo são os ácidos fenólicos. Eles protegem as artérias do coração. Momento Pet com a apresentação aqui do André Aguiar. Olha, gente, essas foram as nossas dicas de hoje. Mas continue ligado aqui em nossa programação, porque a qualquer momento tem mais dicas para vocês, hein? Até a próxima, pessoal! Você ouviu o Momento Pet latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. A sua companhia todos os dias. Mensagem. Você ligado com a gente. Uma nova mensagem no ar. Online para todo o Brasil. Na mensagem Mulheres Cast. Mulheres. E voltamos, pessoal. Vou passar a palavra já para a Danila, que vai vir fechar o nosso conteúdo de hoje, né, sobre planejamento, metas, questões com cérebro, desenvolvimento de carreira e muitos percalços aí no caminho, né, Danila? Sim. Vamos até pensar também que nós falamos de metas, demos alguns exemplos, mas você pode estar pensando assim, esse ano eu quero fazer uma viagem que eu ainda não fiz. Então, é uma meta. Com certeza. Esse ano eu quero comer mais saudável, é outra meta. Esse ano eu quero passar mais tempo com a minha família, é uma outra meta. Esse ano eu vou fazer atividade física, é outra meta, né? Muito, né, que fica lá engavetado, mas que de repente você, não, eu vou reservar este horário e aconteça o que acontecer, eu vou para academia. Na verdade, a ginástica a gente dobra a meta, né? Por favor. Exatamente, falando da tem questão... que ter o planejamento, na verdade. Por exemplo, eu tô pensando em emagrecer, quero perder uns quilos, quero fazer uma alimentação equilibrada. Eu vou ter que arrumar um tempo na minha semana para preparar o meu almoço, a minha fazer a compra adequada para isso. Ou se eu não consigo, eu vou terceirizar, né? Vou procurar quem faça, que é o meu caso. Eu já terceirizei esse setor das marmitinhas com empreendedoras do clube, então já fica a dica. Exato. Então, existem estratégias, mas você precisa se planejar para isso. Então, podemos sim, uma recolocação profissional, podemos fazer a questão de transição de carreira, podemos pensar, esse ano eu metas quero financeiras, né? Sim, eu quero economizar, eu quero investir meu dinheiro, mas também não se esqueça daquilo que nós estávamos falando aqui no último bloco, o que é humano, né? Não podemos esquecer disso. O que te traz bem-estar hoje, né? O que te traz bem-estar, o que faz sentido para a sua vida, porque quando escolhermos a meta, é essencial que faça sentido para a sua vida. Tem uma amiga nossa, que até a Carla conhece, que é a Renata Azevedo. Eu vi uma reportagem dela, ela sempre fala isso, mas eu vi essa semana e eu lembrei muito dela agora, que ela falou assim, não existe CNPJ sem CPF. Se o CPF não está bem, o CNPJ também não está. Então, fazer todos esses planejamentos e pensar na gente primeiro, como pessoas, para depois pensar na empresa, porque a empresa é a cara da pessoa, e se a pessoa não está bem, a empresa não vai bem, isso é fato, né? Sim. É muito importante, né? E ter esse equilíbrio, ter esse planejamento, e saber ter a meta, e quando que eu quero chegar nisso, e como é que eu faço para chegar nisso, por exemplo, numa viagem, no final do ano eu quero fazer uma viagem para tal lugar, quanto que eu preciso de economizar para eu chegar, ou senão, não, eu vou me comprometer, vou lá numa agência e todo mês eu pagar um pouquinho. Sim. Né? É um jeito de você se comprometer. É a mesma coisa na academia, né? Dobra a meta, por Você favor. vai lá, paga anual a academia, daí você fala assim, não, já tá pago, eu tenho que ir. Então, tudo isso é importante e vai favorecer seu bem-estar, vai favorecer que você esteja mais disposto. O autoconhecimento vai fazer a diferença na execução das metas. Então, não fique ansioso em fazer a sua lista de metas. Não, é para organizar. Porque a gente passa também, é importante pensarmos que ao pensar,
você vai sentir. E ao sentir, você caminha para ação. Exato. Então, existe esse processo. Então, não pode ficar só nos pensamentos. Tem que visualizar, né? Colocar no papel. Tem que sentir e para Eu falei agir. essa semana para os meus clientes, falei assim, gente, vocês têm que fazer igual criança quando vai pedir presente para o Papai Noel, desenha o que quer. Não, e já Sim, tá sabe? enxergando. A criança, quando ela quer alguma coisa, ela já tá brincando com aquilo. Sim, Essa que é a verdade. é isso, já tá fazendo planos para como que ela vai usar, quem E não que vai é brincar. só criança, o nosso cérebro é assim. Então, quando eles falam assim, você tem que enxergar quando você quer conquistar alguma coisa, aí eu quero chegar nesse objetivo. Você tem que se ver naquele objetivo, porque daí você traça a meta maior, as micrometas, e cada vez que você chega mais perto daquilo, o seu cérebro, você manda uma mensagem bacana, o seu cérebro fala assim, Roberta, continua, porque você está chegando lá. Sim, isso gera né? satisfação, Exato. não é? E dá a continuidade para que você busque continuar, não é? E alcançar as outras metas. Não deixe a ansiedade lhe paralisar. Ansiedade todas nós temos. Qual é a diferença? Como cada uma de nós lida. Então, todas as pessoas têm ansiedade. Então, isso é muito A importante. gente tem que encontrar nosso ponto de regulação, né, Nós Danila? temos que encontrar nosso ponto de regulação. E a Carla, ela fala muito isso em várias coisas que a gente troca figurinha, palestras, eventos, sobre autoconhecimento. Tudo tem a ver com autoconhecimento, porque cada ser humano é único, cada cérebro é único, cada coraçãozinho é único, e aí quando você tem o autoconhecimento e sabe, já sente que você está saindo do controle, que você já está ficando mais ansioso e tudo mais, você fala, opa, peraí, Sim, com passo. É importantíssimo reconhecer isso, porque seja o colaborador que vai sentir, seja o empreendedor que está ali convivendo, sabe da sua capacidade, da sua competência, o que você já produziu, então ambos vão saber. Sim. Então isso é muito importante. Quando você está numa empresa humanizada, isso vai ser dialogado, vai se pensar em conjunto, se escutam, porque há diálogo. Então isso é importantíssimo dentro de uma empresa. Se tem essa abertura, é muito legal, que daí vem no negócio da empresa feliz. Eu chego para você e falo, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Roberta, se tem esse diálogo, Roberta, eu acho que isso aqui eu consigo fazer, mas isso aqui nesse prazo que você está me dando, eu acho que não vai ser possível. Sim, e aí tem que ter essa troca, porque daí, então tá bom, então vamos redesenhar isso de uma forma que seja alcançável, e aí todo mundo fica feliz. Convida para reprogramar, né? Exatamente. Reprograma, replaneje junto, né? Sim, porque é possível. Então, se eu me conheço, eu sei que eu estou chegando no meu limite, eu sei que o prazo não vai ser possível, eu chego para o empreendedor, eu falo, né? E aí vamos estar evitando o quê? A toxicidade nas empresas, as relações tóxicas entre líderes, e colaboradores. Que entre clientes, né, Danila? Nós, Sim, aqui a maioria... Na verdade, relacionamentos. A gente está falando de relacionamento. Estamos falando de relacionamento. Porque assim, eu coloco o cliente como ele precisa, às vezes, entender um porquê que a gente remarcou, um porquê que a gente, né? Ele tem que ter um pouquinho de afinidade com aquilo que a gente vive, porque a gente vai ter que entender o dele também. Então, é isso, é a via de mão dupla. É o alinhamento, né, que a gente fala. E o mais importante de tudo isso, que a gente busca bastante lá no Supera, que é o desenvolvimento socioemocional, não é só o empreendedor ou o dono do negócio ter isso para o colaborador ou para o cliente, tem que ser de mão dupla. E a gente precisa entender que a sociedade precisa entender que criança, jovem, adulto, terceira idade, todos nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. É muito importante, não só para a gente ter sucesso nas nossas empresas, nos nossos negócios, né? Mas para a gente ter sucesso na vida familiar, na vida amorosa, escolar, porque tudo é relacionamento, né, gente? Sim, tudo envolve. Eu gosto muito de fazer um movimento que eu chamei de POP, que é a parada, a pausa, né? Olhar para o que já aconteceu, e ao olhar eu me permitia pensar nas conquistas, nos desafios, nos enfrentamentos, e até mesmo o que eu vou precisar fazer ou deixar de fazer. Exato. Então, que é muito importante. Às vezes, por exemplo, assim, final de ano, eu tenho uma parada, eu tenho recesso, mas nem todos os empreendedores, porque às vezes é no final do ano que vai o movimento, né? Que vai entrar o dinheiro em caixa, mas não tenha medo de fazer essa parada para pensar nas metas. POP é necessário. Né? Então, se você tem dias a mais, é ótimo. Notaram mas se você POP, não tem, gente? POP é necessário. POP é necessário. Por quê? Vamos olhar para o que não aconteceu, vamos nos perguntar, eu ainda quero, se você não quer, não é um problema, vamos seguir daqui para frente, então que venham novas metas para isso, né? E vamos nos capacitar, vamos aprimorar,
vamos investir em si mesmo. Eu percebo muito essa questão também, né? Muitas vezes assim, mas eu vou investir em mim. Sim, você vai investir em você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Mais importante. Se você não estiver bem, como que vai caminhar bem a empresa, a família, o companheirismo, as amizades? Como? Não caminha bem. E é muito importante vocês pararem para pensar nesse tema que ela acabou de sinalizar, viu? Porque esses dias somos capricornianas, né? E esses dias aconteceu uma determinada situação que me falaram assim, nossa, mas você é egoísta e você só pensa em si. E eu, com todo o meu autoconhecimento, né? Eu trabalho com RH, eu fui buscar o autoconhecimento e tudo mais, eu falei assim, olha, respondi bem educadamente, falei, olha, isso que eu fiz não é um egoísmo, né? Eu olho como amor próprio. E que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir fazer o meio que eu vivo bem, né? E nessa, né, o gancho dessa questão do autoconhecimento é uma prática muito assim, quem está escutando a gente, busque saber. Sabe a Mulher Maravilha? Ela realmente é um personagem criado aí pelo William Marston, que foi o desenvolvedor, né, que ele criou a Mulher Maravilha, que na verdade ela tem 4 perfis comportamentais, né? Ela é influente, ela fala bastante, ela é dominante, ela é incisiva, ela é analítica, né? E ela é estável. E a Mulher Maravilha, na verdade, o William Marston, que criou ela, ele tinha uma mulher e uma amante. A mulher dele era estável, analítica, e a amante era influente e dominante. Ele colocou tudo Ele numa só. unificou esses 2 perfis na Mulher Maravilha. Então, busquem saber sobre perfis comportamentais, para saber se você é dominante, é influente, é analítica, é estável. E tanto serve para você que está buscando, né, por um trabalho, você que, né, está dentro de uma organização, e você como empreendedora, você vai entender sobre o seu cliente. Exato. E eu quero deixar aqui só um livro de indicação para você quer saber mais de você, O Poder Dentro de Você, de Louise Hay. O Poder Dentro de Você. Se permita fazer essa leitura. Gente. É ótimo esse livro. E a gente vai ficar por aqui. Agradeço a todos que estão acompanhando no ao vivo, na rádio, todos os ouvintes. E convido para a semana que vem estarem também nesse mesmo horário, nas quartas-feiras. Agora, Clube Empreendedoras vai estar sempre aqui com o Empreendedoras Cast, trazendo ação em vendas para vocês. Muito obrigada à audiência de todo mundo, viu? Obrigada, meninas, pelo convite, por aceitar o convite. Nossa, obrigada, é uma honra. Obrigada a vocês aí. Obrigada. E até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau. Na mensagem Mulheres Cast. Mulheres.